Meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Prazer estar com vocês mais uma vez, mesmo que à distância. Espero que estejam em casa, protegidos e guardados por Deus, né? Então vamos lá. Nós terminamos a nossa aula, a última aula que nós tivemos presencialmente. Nós começamos no capítulo 4, não é isso? Capítulo 4, introdução ao estudo da homilética. Então, e nós paramos na página 82, que nós iríamos iniciar a homilética e o sermão. Tudo bem? Então nós vamos começar, pega o seu livro aí, página de número 82, mas antes de você, quando você está procurando, escuta aí por favor, a frase da nossa semana, né? A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Não pare, não desista, porque essa luta, essa dificuldade vai passar, tudo bem? E o mês de abril, nós vamos ter algumas mudanças, então olhe para cá também. Abril, hein? Esse mês. O valor do nosso seminário vai ter só um investimento de R$35, que é o valor do livro. Então, R$35 o valor do livro, né? E segundo ponto, nossas aulas serão gravadas, né? Então, nos perdoe aí se tiver algum erro, até porque é uma tecnologia nova, então nos perdoe, mas as nossas aulas serão gravadas e postadas lá no nosso grupo, tá? Terceiro ponto, qualquer dúvida, vá no privado, para não congestionar o grupo, então me chame lá no privado, que eu terei o maior prazer em te explicar o que você não estiver entendendo, tá? Outro ponto, ajuda a nossa obra. Então, a nossa obra continua tendo que ser paga, né? Então, continue nos ajudando, continue sendo fiel a Deus. Eu acredito que Deus tem o poder de suprir todas as suas necessidades. Se você continuar nos ajudando, eu creio que Deus irá lhe abençoar muito mais. Então, não se esqueça, a nossa obra continua tendo que ser paga, tá? Outro ponto, a nossa avaliação será presencial. Como vai ser? Quando terminarmos os vídeos, nós iremos marcar uma data presencial. Vamos dividir a turma em grupos de 10, né? A sala é bem ampla, bem grande, ficam aqui, ficam ali, espalhados, e nós vamos estar dividindo essa turma em horas diferentes também. A nossa aula começa às 19h30, certo? De 19h30 às 20 horas, 10 pessoas. De 20 horas às 20h30, e assim vai. Vamos fechar com todo mundo e você vai fazer a sua avaliação presencial baseada onde? Somente no livro. Então leia o livro, faça os questionários e você vai tirar 10. Tudo bem? Então voltando para cá, vamos fazer uma panorama rápida para você não ficar fora. Olhando para cá, o nosso tema é a introdução ao estudo da homilética. Tu já sabe, já estudou o que é a homilética, a importância que ela é, e você vai ver a origem da homilética, já estudou isso também. Vendo na página as definições de homilética, você também já estudou isso, já estudamos isso. Terceiro ponto, qual o objetivo da homilética? Já estudamos isso também, não dá para eu explicar tudo. Primeiro que o vídeo é muito curto, só posso fazer 25 minutos de vídeo, então tem que falar de forma condensada, tá? E o quarto ponto, cuidado que deve se ter, né, na homilética e no uso das técnicas, nós já estudamos sobre isso. Tá? E o quinto ponto, o uso dos recursos da homilética e da retórica. Então, cuidado com isso. Já estudamos isso também. E aí, a pregação e a retórica. A beleza da exposição do sermão. A apresentação pessoal. Já vimos isso também, falamos de forma exaustiva. A apresentação pessoal é importante, não só para o homem, porque existe hoje pregadores e pregadores, ensinadores e ensinadoras. Então é importante, né? Você está bem apresentado, está bem vestido, não é roupa de marca, para você ir de uma forma apresentável, né? Segundo ponto, o pregador e a transmissão da mensagem. Alguns aspectos da comunicação em público, isso é importante também. 2.1 vai falar sobre o processo da comunicação, como se dá, como é feito, né? E depois vai ter as definições sobre a palavra comunicação, já estudamos isso, os elementos da comunicação, né? Tem o emissor, tem o remetente, tem o destinatário, o receptor, tem a mensagem. Então tudo isso é importante. Qual o canal que você vai usar? Agora estamos usando aqui a internet, né? O celular está me filmando, mas você pode usar o seu microfone e existem tantos outros canais de comunicação, tudo bem? Então é importante. Vendo na nossa página, considerações importantes, né, na apresentação da mensagem. Então, cuidado que você deve ter na hora que você estiver apresentando. Cuidado, falar muito alto, falar muito baixo. Cuidado de usar palavras erradas, né? Cuidado também na questão da conjugação dos verbos. Palavras que não mudam o seu gênero.
Então, menos, continua menos, não importa se é masculino ou feminino, membro, não importa se é homem ou mulher, a membro, o membro, tudo bem? Então, cuidado com isso, que o povo está ouvindo. Palavras no plural, cuidado, tudo bem? 2, 3, 1, outros aspectos importantes na apresentação da mensagem. Excesso de gesto, tem que tomar cuidado, todos os excessos, os extremos são perigosos, né? Ficar também apático é perigoso, fazer gestos demais também é perigoso. Então, equilíbrio, moderação, uso da voz, cuidado com a voz, é seu instrumento, né? Então, beba bastante água, outra questão, já falando sobre isso, beba no mínimo 2 litros de água, quando estiver falando, ministrando, beba água, para você deixar sempre hidratada a sua voz, senão você pode futuramente ter um calo na voz, uma fenda na voz, e aí o seu maior meio de comunicação no reino de Deus pode ficar com problema. Tudo bem? Vira na página, vamos continuar falando sobre a questão, cuidado com a rispidez. O púlpito não foi feito para martelar ninguém, para maltratar ninguém. Se Deus te usar para chamar a atenção, exortar o povo, que seja na palavra. Tudo bom, meus irmãos? Então, o povo não foi feito para ser humilhado, maltratado, usar jargões que humilham o povo, boca de ferro, múmia, e assim vai. Então, evite isso. O povo de Deus deve ser abençoado, o povo de Deus deve ser tratado. Você não está aqui para maltratar ninguém, não se esqueça disso. Letra B, não se esqueça, falar com expressão de sentimento. Agora, cuidado com isso. Então, às vezes você está pregando, então evite, se caso você está numa situação que alguém pode interromper a sua mensagem, uma criança passou, alguém falou, cuidado, você está sendo testado naquele momento. Então, tenha uma certa habilidade para poder vencer aquela situação, para poder passar aquela situação, porque senão você pode ser frustrado e vai ficar triste depois, tá? Virando a nossa página, chegamos no nosso ponto onde nós paramos, página de número 82. Pegue no seu livro aí, por favor, a homilética e o sermão. O que é sermão, né? Letra A, uma definição que ele vai mostrar aqui: discurso religioso pronunciado no púlpito por um pregador. Qualquer fala com o objetivo de convencer alguém de algo. É uma das definições, não dá para falar todas aqui. Não se esqueça que não temos como ler o livro todo. Você vai ter que ler na sua casa, vai pegar os pontos mais importantes. Então, o sermão é isso, é um discurso religioso. Alguém que está num púlpito, não precisa necessariamente ser um púlpito, alguém que está numa praça, alguém que está numa rua, alguém que está em algum lugar pregando a palavra do Senhor. Um discurso, tudo bem? E aí, continuando, 1.1, o sermão precisa ter unidade, progresso e conclusão do raciocínio, começo, meio e fim. A grosso modo é isso que está falando aqui no texto. Ele vai dizer que o pregador que alcança seu objetivo por intermédio da pregação, quando ele consegue desenvolver-se bem esses 3 quesitos: unidade, progresso e conclusão, não é verdade? Então, unidade, vamos ver aqui no texto. Todo sermão deve ter unidade. Então, se você começou a falar sobre amor, você não pode fugir do seu assunto, você não pode ir para um outro caminho. Se é amor, explique o que é o amor, quais as formas de amar na Bíblia que existem, como é que você desenvolve isso, como é que Deus nos amou. Então tem que ser algo que tenha uma unidade, tudo bem? Porque senão vai ficar sem pé nem cabeça, começa falando de amor, termina falando de aquilo, daquilo outro, ninguém entende nada, ninguém compreende nada, não vai atingir o seu objetivo, que é o povo de Deus. Outro ponto, o progresso. O progresso é o que? O desenvolvimento, né? É o movimento dos pensamentos em direção ao alvo. Então, você vai desenvolver a sua mensagem de acordo que atinja as pessoas, que as pessoas possam compreender. Então, digo para que você possa, né, ir desenvolvendo a sua mensagem de forma coerente, saudável, sensata e lógica. Sua conclusão, que é o fechamento do sermão, né? É muito importante, porque não se esqueça, a mensagem tem que ser cristocêntrica. Sempre o seu sermão deve parar em Cristo. Sempre o seu sermão deve terminar em Jesus. Não adianta você pregar uma mensagem maravilhosa e não atingir o seu alvo, que é as vidas, né? Paulo vai dizer que nós temos que pregar mensagens persuasivas, né? Não é também obrigar as pessoas, mas é você convencê-las da importância que é estar em Cristo Jesus. Por isso, não se esqueça, a sua conclusão sempre terá que atingir as almas. Não se esqueça de fazer apelo, não se esqueça de orar pelas pessoas que estão ali. Sua mensagem tem que ter um final maravilhoso. Tudo bem, meus irmãos? Então, vira na página, por favor. Página seguinte, número 2, regras práticas
para um bom sermão. Então, como é que seria um bom sermão? Regras práticas. A primeira regra para você ter um bom sermão, você tem que entender o seguinte, é oração. Não se esqueça, o que você for fazer no reino de Deus, pregador, ensinador, cantor, faxineiro da igreja, ele precisa orar, porque tudo é através da oração. Deus fala conosco através da oração. Então não se esqueça. E o segundo ponto mais importante, antes de ler os que tem aqui, o primeiro é a oração, o segundo é a palavra, ou vice-versa, a palavra vem primeiro, a oração junto com a palavra. Leia a palavra, leia a Bíblia, não se esqueça, a Bíblia por si só se interpreta. Então leia a Bíblia e ore. Se orar, Deus irá lhe revelar sobre a palavra. Continuando aqui, essas regras que são aqui práticas sobre um bom sermão, esse pensador Douglas, aí na sua página aí, você vai ver, primeiro, ele vai para preparar um bom sermão, para preparar bem o seu sermão, decida fazer o melhor. Então, vai preparar um almoço, tu faz o quê? Prepara com os melhores temperos, com as melhores marcas, não é isso? Então, vai preparar um sermão, tem que ser bem, o melhor, faça o melhor, porque é para o povo de Deus. Então, se você vai preparar um sermão, se dedique, se esmere para fazer aquilo, procure informações sobre aquele assunto, para que você entregue uma boa mensagem, ela seja bem atrativa, e que as pessoas, quando você terminar de pregar, as pessoas se rendam a Jesus. A segunda parte que ele coloca aqui, tente achar uma boa introdução, adequada, criativa e interessante. É lógico, se você faz uma introdução que atrai as pessoas vão querer ouvir o seu conteúdo, vão querer ouvir o que você tem no seu desenvolvimento. Agora, se é uma introdução que não atrai as pessoas, fala demais, fica 40 minutos, 20 minutos, uma introdução rápida, mas bem feita, as pessoas vão lhe dar bem atenção. Então não se esqueça disso. São 12, você vai ler na sua casa, fique tranquilo, leia o livro e Deus vai lhe abençoar. Terceiro ponto, como fazer a interpretação de um texto bíblico na preparação de um sermão. Então, deixa eu ler de novo, como fazer a interpretação de um texto bíblico na preparação de um sermão. Já estudamos sobre isso aqui. Se você voltar na aula de número 3, volte um pouquinho a página aí, por favor. A aula de número 3 fala sobre métodos de estudo da Bíblia. Aqui você vai ver vários tipos de métodos, método que nós falamos indutivo, sintético, analítico, teológico, histórico, biográfico, tópico, devocional. Olha quantos métodos tem. Então você pode usar esses métodos para aplicar aqui nesse subtópico. Tudo bem? Que ele vai mostrar aqui que é importante você saber como interpretar o texto. Então volte ao capítulo 3 e você vai ter várias informações maravilhosas. E aí, andando mais um pouco, classificação, a natureza do sermão. Então nós vamos hoje agora classificar, nesse capítulo 4, ele vai dar 3 tipos de sermões e nós vamos classificá-los, vamos tentar entender um pouco melhor. É um pouco difícil, por quê? Porque na sua casa, eu botei no nosso grupo no Zap, esse livro, O Pregador Eficaz. Então você vai ter que ler esse livro. Esse livro faz a divisão tranquila, esse livro vai te dar vários exemplos, esse livro está muito bem explicado, está muito bem desenvolvido, e você vai perceber que se você ler esse livro, está onde? Está aqui no capítulo de número 6, classificação de sermões. Então, se você ler esse livro, aqui nessa divisão, você vai ver como ele vai explicar muito tranquilo, de forma bem clara. O Pregador Eficaz do pastor Leonai Cabral, tá? Não deixe de ler, está no grupo do Zap aí, está aí em PDF, se você puder comprar, glória a Deus, se não puder ainda, é só você dar uma lida aí na sua casa, tá? Então, o primeiro sermão que ele vai classificar aqui para nós, ele vai mostrar o sermão expositivo. É um sermão muito bom, é um sermão interessante, é um dos mais utilizados na igreja. E aí eu coloquei eles aqui para você perceber a classificação dos sermões. Primeiro, expositivo, é um sermão de ensino. Por quê? É um sermão que é utilizado, que ele vai expor a palavra de Deus. Ele pode expor um versículo, ele pode expor um capítulo, ele pode expor um livro inteiro, ele pode expor a Bíblia inteira. Então, suponhamos que o pastor quer utilizar esse sermão para quê? Para poder um culto de ensino da palavra, um culto de doutrina, uma pregação comum de quinta-feira, de domingo. Ele pode usar o sermão expositivo, que é um sermão para quê? Para ensino. Então,
Tem pregadores aí que, se você perceber, o estilo dele é esse estilo, porque ele ensina pregando, né? As pessoas aprendem quando ele está ministrando a palavra. Ele não tem uma mensagem avivalística, mas ele tem uma mensagem de ensino. As pessoas saem impactadas através do ensinamento da palavra. Então é um sermão maravilhoso. E aí você vai perceber que ele é muito utilizado aonde? Na própria igreja. E aqui tem uma definição logo abaixo que ele vai dizer: os estudiosos acreditam a esse estilo de sermão como o mais difícil e o mais bíblico, pois ele expõe continuamente, seguindo a sequência do texto bíblico. Porém, todo sermão, embora diferente em estilo de pregação, deve ser expositivo, né? No sentido de que o conteúdo deva ser bíblico. Não que os outros sermões, que nós vamos ver agora, não usem a Bíblia, pelo contrário, todos devem usar a Bíblia, mas esse ele vai desmiuçando a palavra, esse vai explicando a palavra. Por que esse é tido como um pouco mais difícil? Porque quando você vai explicando a Bíblia, você tem que ter um conhecimento geral, não é verdade? Um conhecimento histórico, um conhecimento das línguas originais, um conhecimento político, geográfico, cultural. Então você tem que entender um pouco mais, porque você vai explicar o texto. Por isso que ele é expositivo. Mas cuidado, todo sermão ele tem que ser exposto, mas esse sermão expositivo é um sermão para ensino. Tudo bem? Essa é a diferença. Vou tentar mostrar a diferença dos três aqui. Esse sermão, ele é mais voltado para o ensino, ele é maravilhoso, tá? Vamos lá para o outro tipo de sermão, virando a sua página aí. Mas antes de voltar para o outro sermão, quais as vantagens, né, do sermão expositivo? Está aí no seu livro, as vantagens dele. Primeiro, é a forma mais bíblica e primitiva de se pregar. Por quê? É a Bíblia pela Bíblia. Você vai usando a Bíblia para se explicando, vai usando a própria palavra de Deus. Então, por que ele é o mais antigo? Porque antigamente não tinha um modelo de sermão. Jesus, os apóstolos, usavam a palavra, pregavam a palavra, como está escrito no profeta Isaías, e assim ia. Tudo bem? E ele é mais bíblico por quê? Porque ele usa a própria Bíblia. Não fica criando temas, não faz nada. Abre a sua Bíblia e começa a desenvolver e explicar sobre a palavra de Deus. Tá? 2. As mensagens temáticas e textuais, nós encontramos a capacidade do pregador. Então, nas outros tipos de sermão, você vai ver, né, que é o temático, o textual, você vai ver que geralmente a capacidade do pregador ela é mais exposta. Às vezes é um psicólogo, às vezes é um pedagogo, às vezes é um advogado, às vezes é um professor, né, de línguas, alguma coisa. Então, ele se expõe um pouco mais, ele demonstra mais saber. Esse sermão não, é a Bíblia pela Bíblia, tá? Então, é um sermão maravilhoso para ensino da palavra de Deus. Continuando aqui, tem mais vantagens, só que são muitas. Como eu disse, o vídeo tem que ser curto, senão fica muito grande e só posso ir até 25 minutos, no máximo. Vamos lá? E aqui tem um exemplo de sermão expositivo que ele mostrou. Ele usou o profeta Isaías, né? Capítulo 43, do versículo 1 ao 13. Ele vai usar o tema, Deus é fiel. E aí ele vai desenvolver do versículo 1 ao versículo 13, essa fidelidade de Deus. Qual a razão de Deus ser fiel? O outro ponto, a razão dessa fidelidade de Deus, mais ainda. E ele continua. Então não se esqueça, todo sermão, não importa se ele é expositivo, não importa se ele é temático, se ele é textual, todos eles têm que ter começo, meio e fim. Tudo bem? Igual uma redação. Quando você faz um concurso, qualquer redação tem que ter título, e aí vai ter a explicação, né, do primeiro parágrafo, os dois parágrafos que é o desenvolvimento e o parágrafo que é da conclusão, começo, meio e fim. Tem que ter, assim é um sermão. Vamos lá para o outro tema. Nós vamos falar sobre o sermão temático. Olha, esse sermão aí é um sermão muito utilizado, só que ele tem vários nomes, né? Ele não é só temático. Se você olhar aqui no quadro, além de ser temático, ele pode também, em outros livros, ele pode ser chamado de tópico, ele pode ser chamado de assunto. Qual é a diferença desse aqui para o expositivo? A diferença é que ele está ligado ao tema ou ao seu assunto. Por exemplo, se o tema dele for o amor de Deus para com a família, ele vai desenvolver o seu assunto, o seu tema naquilo ali, não vai nem para um lado e nem para o outro. Quem vai dar os subtópicos, quem vai dar os tópicos será o seu assunto. Então, por isso que o nome desse tipo de sermão ele é temático ou tópico. Tudo bem? Então nós vamos perceber que ele é muito utilizado
mas ele também pode ser muito perigoso, porque se quem vai dar as divisões é o seu assunto, você tem que tomar o cuidado, que você pode, em algum momento, ser levado para falar um assunto que não tem a ver com aquele momento que Deus quer falar com a igreja. Então, cuidado com isso. Então, vamos lá. O sermão temático é aquele cujas divisões são derivadas do tema. Foi como eu falei. O pastor Helena Cabal dá a seguinte definição, ele vai dizer, é aquele cuja as divisões, são tiradas de um tema ou de um assunto, dependente do texto. Então, não é a própria Bíblia que te dá as divisões, você dá o tema, você tem um tema, e você procura na Bíblia as passagens que corroboram com aquele seu assunto. Então, é muito importante ter muito cuidado nesse tipo de esboço, para que você não fale aquilo que você quer, mas fale aquilo que Deus quer. Vamos lá para um outro tipo de sermão, vira na página, por favor, nós vamos ver vantagens e desvantagens, tá? Mas não dá para explicar tudo isso, como eu falei, o tempo é muito curto. Vamos para o sermão textual. O sermão textual, se você olhar no livro do pregador, o pregador eficaz, além dele usar o sermão textual, ele vai subdividir esse sermão textual em mais 3 tipos de sermão. Isso não cai na prova, isso é só para você saber. Sabe, meu aluno tem que saber tudo, não é isso? Então, só para você saber que o textual vai subdividir em mais 3. O livro não fala isso. Então, o sermão textual vai dividir em mais 3. Mas qual é a diferença do sermão textual? Utiliza a própria Bíblia para fazer suas divisões. Olha que interessante. Aqui no tópico, ou no temático, o tema que faz as divisões. Aqui não, é a Bíblia que te dá as divisões. Foi? Vamos lá? Vamos ler uma definição. Ele vai dizer, o sermão textual, como o próprio nome o identifica, recebe esse nome devido às divisões que são feitas do próprio texto. Então, é a própria palavra, é o próprio texto que vai lhe dar essas divisões. Tudo bem? E aí, olha para cá. E esses outros tipos, o texto no textual, natural, a divisão é natural, como o nome diz, a própria Bíblia. Aí tem uma referência bíblica aqui, 1 Coríntios 1, 3 e 13. Você vai ver lá, o texto vai se autodividir tranquilamente. E no outro, no analítico, ele vai analisar o texto. A divisão é formada pelas partes principais do texto. Não vai seguir de forma como esse aqui no anterior. Ele vai analisar de forma pormenorizada o texto. Eu usei um texto aqui, Lucas 15, do 17 ao 24. Voltando para cá. E no textual sintético, que quer dizer o quê? Sintetizar. Tá? A divisão pode ser feita sem respeitar a ordem cronológica do texto. Por exemplo, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Essa é a ordem cronológica, Só que ele pode, lá em João 10, do versículo 10 ao 14, você pode dividir sem fazer, respeitando essa cronologia. Você pode usar o versículo 10, depois o versículo 14, depois voltar para o versículo 11, depois para o versículo 13, versículo 12. Você não respeita a cronologia. Então, vamos lá, resumão, Dispositivo, é um sermão mais de ensino, tá? É um sermão maravilhoso, utilizado, é o mais antigo. O sermão tópico ou temático, ele está ligado ao próprio tema, ao próprio assunto. É o tema que vai dar as subdivisões. E o outro, o textual. É a própria Bíblia que faz as divisões desse texto. Vamos lá? Continuando aqui, vira na página, aqui tem modelos de sermão, você pode dar uma olhada, dar uma utilizada, você vai ver que é muito simples, muito tranquilo, não deixe de ler esse livro. E aí, vamos lá para o nosso questionário, nós vamos ver do 1 ao 6, você vai ver que qual é que está errado. A única que está errada no nosso questionário é a número 1. Por que está errada a número 1? Porque ele usa a hermenêutica. Não é hermenêutica, é a homilética, que vai falar sobre pregação. Tudo bem? Então, a número 1 está errada e a restante todas estão certas. Tudo bem, meus irmãos? Então, a nossa próxima aula, nosso 5º capítulo, será um capítulo maravilhoso. Não se esqueça, vamos falar sobre a estrutura do sermão. Então, não se esqueça, estude a palavra, leia o livro, leia o sermão, como ficou o questionário, a número 1 errada e as demais todas estão certas. Então, semana que vem eu vou estar gravando de novo esse vídeo e com certeza nós vamos estar marcando a nossa avaliação muito em breve. Eu e você estaremos juntos para a glória de Deus. Não se esqueça, leia o livro, leia a Bíblia,
ore a Deus e Deus nos abençoará até a aula que vem, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Senhor, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, abençoa os teus servos. Não permita que nada venha acontecer com eles, porque cremos que o Senhor tem nos guardado, nos protegido, para a glória do teu nome. Nós abençoamos os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Traga um abraço do nosso diretor, pastor Manuel Romualdo, para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Um beijo. Fique com Deus. Amém.